Nesse início tem até aqui um alerta, né, bem amarelão aqui. Antes de editar a planilha, faça uma cópia. Você pode vir aqui em File, Make a Copy. Ele vai salvar lá no seu Drive, tem que estar logado nela. Ou você pode fazer o download também. Isso vai ser salvo no seu computador. As duas formas funcionam, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui o Ibovespa, né? Eu tenho uma fórmula que busca a cotação de Ibovespa no dia. Tem aqui, ó, a coluna data da compra, né? A data que eu fiz a operação, o ativo que eu comprei, o tipo de ativo que é, se é ação ou opção, quantidade comprada, o tipo de operação, se é swing trade ou day trade, a posição que eu estou, se eu estou comprado ou vendido, preço médio que eu paguei nessas ações. Se isso aqui for a minha primeira compra dessa ação, o preço médio é o preço que eu paguei, tá? Agora, caso eu faça compras regulares do mesmo ativo dentro de uma mesma operação, aí eu preciso calcular o preço médio. O custo total, ele é o preço médio vezes a quantidade de ações. E aí, para calcular esse preço médio, eu já vou mostrar agora que eu tenho uma planilha. Vamos dizer que no dia 10 do 11 eu comprei 3SA3, que é o mesmo ativo, 200 unidades a R$11. Paguei R$2.200. Daqui uma semana eu compro a mesma ação, só que eu comprei 300 ações porque ela estava um pouquinho descontada e eu quis aumentar minha posição nela. Total de 500. Eu somei os dois, tá? Se a gente pegar aqui a fórmula, você vai ver que ele está somando os dois. E aí eu pego essa quantidade total, né? O total que eu gastei na operação, divido pela quantidade de ações. Eu vou ter meu preço médio, 10,55, tá? Tá diferente aqui, ó. Vamos atualizar aqui o preço médio, ó, 10,55, beleza? Você vai falar assim, pô, Cris, mas a fórmula de preço médio é um pouco diferente. Aqui eu estou fazendo uma média simples, tá? Porque já me atende, porque eu preciso dessa planilha. Ela é uma planilha simplesmente para controle visual assim, de operações, tá? Eu não utilizo ela, por exemplo, para me auxiliar a declarar imposto de renda. Para isso, eu pago um serviço que, inclusive, está aqui na última planilha, ferramentas úteis, tá? Eu pago aqui, cadê? Aqui, ó, ferramenta para cálculo de DARF e IR. Caso você queira fazer uma média ponderada aqui, um pouco mais rebuscada, cara, é só colocar a fórmula aqui, aí você cria uma planilhinha paralela aqui, onde você vai listar suas compras e suas vendas, e aí você consegue fazer uma média mais acurada, assim, tá? Mas porque eu uso essa planilha, esse tipo de média aqui atende. Eu tenho aqui 4 coluninhas aqui de gestão de risco. Toda vez que eu entro numa operação, eu preciso saber quando eu vou sair, quando eu vou sair da operação, se ela for a meu favor ou se ela for contra. E aqui a gente calcula isso, tá? Calculo o meu alvo, né? Ou seja, eu comprei por 10,55. Se ela chegar a 12,66, eu vendo. Isso me dá 20% de lucro. Se eu quiser lucrar mais ou menos, eu altero aqui. Vamos dizer que eu queira 25% de lucro. Alterou para 13,19, certo? Mesma coisa o risco. Tem que correr 10% de risco nessa operação. Se essa operação cair para 9,50, a cotação dela, eu vendo e assumo um prejuízo de 10%. E da onde eu tiro esses números, né? Eu tiro da cabeça que eu quero lucrar 25% e correr o risco de 10%? Não. O lucro até que você pode mais ou menos tirar da sua cabeça, tá? Você pode pensar no número aí, mas sempre bater o olho no gráfico para ver se ele faz sentido. Agora, o stop, você tem que olhar os pontos de suporte e a tendência do preço no gráfico, tá? Aí análise gráfica mesmo. Que data da venda, preço da venda. Então, se eu comprei e de repente vendi essa ação, tá? Eu coloco aqui a data que eu vendi e o preço de venda. Por quê? A coluna seguinte ela chama atual, é o preço atual da ação. Você vê que tem uma fórmula ali que vai buscar o C6, que é o ativo, lá no Google Finance, e traz o preço de cotação dela nesse momento. Então, vamos dizer que eu venda, essa cotação sempre vai ser atual, por isso que eu travei aqui com o preço de venda para calcular o que eu tive de lucro prejuízo na operação, tá? Então, esse preço é sempre dinâmico, ele fica se movendo, mas a partir do momento que você vende a ação, você coloca um preço nela, beleza? Aqui eu vendi a ação por R$3, então eu tenho um total aqui que vai somar, vai fazer uma conta aqui, só que a partir do momento que você coloca a data e o preço de venda, ele ignora esse valor e passa a considerar só o preço de venda real. Então eu comprei tudo, eu paguei 5.275 e vendi por 6.500, tá? Eu tive um lucro de 22%, foi 23,22%, por coincidência bem próximo do valor que eu tinha colocado aqui, e o meu lucro em reais foi de R$1.225, beleza? Aqui o status, ela normalmente fica aberta,
tá? Enquanto a operação está rodando, a hora que eu fecho, eu coloquei o preço de venda lá, eu venho aqui e coloco que a operação está fechada, tá? Por que que eu faço isso? Porque eu tenho filtros aqui na planilha, né? Então, se eu quiser filtrar operações fechadas, abertas e por aí vai, eu consigo utilizar. O resultado, se foi um lucro ou prejuízo, também eu só coloco por conta do filtro, né? Para eu poder filtrar depois. Aqui eu faço um controle de qual corretora que está aquela ação, porque eu opero por várias corretoras. E aqui tem uma coisa interessante, né? Como que eu sei se o meu dinheiro está rendendo ou não, né? Ah, eu tive lucro. Você ter lucro não quer dizer que seu dinheiro está rendendo, tá? Pode ser que você tenha tido lucro, só que você ficou um ano com a ação e teve, sei lá, 5% de lucro. Ou seja, o seu dinheiro em um ano só rendeu 5%. E aí você está perdendo ou ganhando dinheiro. Você tem que ter um benchmark ali, né? Então você pode comparar isso com o CDI, você pode comparar com várias outras coisas, tá? Mas só para ter um norte, mais ou menos, quanto que é a sua rentabilidade mensal do seu resultado, eu coloquei aqui uma coluninha de meses que tem uma fórmula, né? Ou seja, ela pega a data de venda e subtrai a data de compra. Você vê que a data de compra aqui foi lá em 2020, ó, né? Então ele deu 13 meses. Como eu tive 23% de lucro, se você dividir isso aqui por 13 meses, vai dar 1,79% ao mês, tá? Então, em 13 meses, em um ano, eu tive uma rentabilidade de 13%, de 23%, que me dá 1,79% ao mês de rentabilidade, tá? Isso é bom ou ruim? Depende com o que você está comparando, tá? A taxa Selic estava lá embaixo, até 2, 3 meses atrás, a taxa Selic 2, 3%, então, ao ano. Então, se você está tendo um rendimento de 1,79% ao mês, é uma coisa boa, você está ganhando ali da taxa Selic, né? Mas se você comparar com o CDI, talvez não seja tão bom. Então, você precisa depois reunir esses indicadores, escolher aquele pelo qual você vai querer fazer a sua comparação, né? Aquele que você quer bater e ficar acompanhando isso para ver a evolução do seu patrimônio, beleza? Tem alguns aplicativos que já fazem isso, tá? Depois eu alimento a planilha aqui também, mas se você pesquisar na internet sobre aplicativos para controle de carteira de ações, você vai encontrar vários aplicativos gratuitos que te dão essa comparação, beleza? Então é isso, pessoal. A planilha é bem simples de usar, tá? Não tem segredo não. Conforme você vai entrando em novas operações, você vai adicionando as linhas aqui, tá? Mudando aqui a questão do lucro, se ela está fechada ou aberta, você consegue filtrar e só aparecem as operações abertas, por exemplo, tá? Aqui eu tenho uma outra planilha que é a análise de FIIs, tá? Onde eu coloco aqui, ela já está puxando os dados, né, lá do Google Finance, tá? Então eu coloco o código do ativo que eu quero ver, eu simulo aqui uma quantidade que eu gostaria de comprar, ela vai pegar a cotação, o valor total, o rendimento mensal de quanto está rendendo esse FII, eu pego lá na página do FII ou em sites como Clube FII e por aí vai, tá? E aí eu multiplico o rendimento mensal pela quantidade de ações, eu sei o quanto eu ganho mensalmente, tá? Nesse FII, caso eu tenha 154 IRDM11, eu vou ter um valor de aluguel por mês de 197,12. No ano vão ser 2.300, quase 2.400 reais. Quantas cotas eu consigo adicionar por mês dele mesmo, de acordo com os rendimentos que ele me dá, tá? Então está arredondada meio para cima aqui. Esse valor aqui ele me dá aproximadamente 2 cotas mensais do FII, tá? Aqui se eu colocar mais casas decimais, eu acho que ele vai, olha lá, 1,83 cotas por mês desse FII, tá? Então isso aqui é uma tabela, uma planilhinha que eu fiz aqui só para me auxiliar na tomada de decisão sobre qual FII comprar, onde aportar, tá? Aqui eu simulei uma carteira de FII, então vamos falar que eu tenho uma carteira que tem 40 mil reais com esses FIIs, tá? Isso aqui é tudo fictício, tá, pessoal? Não é minha carteira. Não comprem isso aqui achando que eu comprei isso, porque alguns eu tenho, tá? Mas nem todos. Essa carteira de 40 mil reais, ela vai me dar
372 de lucro por mês de aluguel, tá? Ou seja, 0,92% ao mês de retorno em cima desse valor aqui, tá? Se é bom ou ruim, de novo, é só comparar com algum indicador que você queira. E por último, aqui eu tenho uma abinha de ferramentas úteis, tá? Onde eu listei aqui algumas ferramentas que eu utilizo, né? Para achar informações, tá? Tem aqui a agenda do investidor, a área de investidor do Bovespa, acompanhamento do mercado, né? Algumas casas de análise, a ferramenta de IR, que é muito importante, tá? São simplesmente indicações, tá, pessoal? Eu não ganho nada não tem nenhuma vantagem em cima de nenhum desses links aqui. Se eu tivesse, eu falaria, tá? Mas são ferramentas que eu acabo usando no meu dia a dia. Essa agenda do investidor aqui é bem legal, ó, tá? Você tem acesso a dados do que vai acontecer durante aquele dia que podem ou não influenciar no preço de ativos. Então é bem interessante. Espero que vocês façam um bom proveito aí e regularmente eu vou atualizando essa planilha. Quando eu atualizar, eu entro lá no grupo e falo, pessoal, a planilha foi atualizada. Beleza? Espero que gostem da planilha, espero que seja útil. Uma planilha que eu utilizo, tá? A planilha